Pecados que são para a morte. Você já ouviu falar sobre este assunto? Ainda não? Se você quiser saber mais um pouquinho a respeito deste assunto, fique conosco até o final deste vídeo. Pela graça de Deus, estamos chegando, estamos de volta para levar-lhes a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Inscreva-se em nosso canal, faça o seu comentário, comente, deixe o seu like, dê aquela apertadinha no sininho, amém? E que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Agora prepare o seu coração, porque Deus vai falar conosco. O texto de hoje está na primeira epístola de João, capítulo 5, a partir do versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por esse digo que, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, meus amigos, o tema de hoje é um tema muito importante, porque você vai ficar sabendo hoje, por meio da Bíblia, por inspiração do Espírito Santo, o que eu vou falar para vocês, meus irmãos. Eu não recebi, não aprendi isso no seminário, não aprendi na escola. Foi o Espírito Santo que me deu o entendimento. Eu passei muito tempo pedindo. Não é fácil. Nunca vi ninguém pregar sobre isso. Mas pela autoridade do Espírito Santo, nós vamos ficar sabendo hoje os pecados que são para a morte e aqueles que não são para a morte. Fique conosco até o final deste vídeo. Amém? Então vamos agora para o primeiro tópico desta mensagem. Deus ouve todas as nossas orações. É importante isso. Deus ouve todas as nossas orações. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Muito bem. É interessante esse texto bíblico aqui. Porque quando a gente lê o capítulo 7 de Mateus, lá fala sobre a oração. Pedi e dar-se-vos-á. Presta atenção. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Prosseguiu Jesus. Porque todo que pede, recebe. Todo que busca, acha. E todo aquele que bate, a porta se abre.
Aí a pessoa pega esse texto aqui isolado, olha que são palavras de Jesus. Por isso é que a gente tem que estudar a Bíblia toda. Ah, então, tudo que eu pedi para Jesus, ele vai me dar. Toda porta que eu abrir, toda porta que eu abrir, que eu bater, essa porta vai ter que se abrir para mim. E eu já vi pregadores, pastores famosos, tá vendo só? Deus é obrigado a dar porque ele falou. É aí que nós não podemos pegar um texto isolado e fazer disso uma doutrina. Deus usou então aqui o apóstolo João. Usou aqui o apóstolo João para falar sobre a oração. Toda oração que nós fazemos a Deus, diz o texto aqui que ele nos ouve, não é isso, pastora Sara? É. Ele ouve. Toda oração Deus ouve. Agora ele só vai responder aquela oração que estiver de acordo com a sua vontade. Você ouviu bem, amigo? O mesmo Espírito Santo que falou pela boca de Jesus é o mesmo que inspirou aqui o apóstolo João para ratificar. E eu posso ainda falar de um outro texto. Pastora, localiza aí Filipenses capítulo 2. Lá está escrito que em Deus está o querer. Outro dia eu preguei sobre isso aqui. Está o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Filipenses 2, parece que 2:10, por aí assim. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Olha só, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. E quando nós lemos o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, também está escrito lá que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Vocês estão ouvindo bem, amigo? Por que eu estou falando isso? Exatamente, eu não. Por que nós estamos aprendendo isso nesta noite? Porque nós vamos falar daqui a pouco dos pecados que são para a morte, e por isso não é para orar, e os pecados que não são para a morte. Porque Deus vai ouvir a oração, qualquer oração que a gente fizer, Deus vai ouvir. Agora, atender ou não é outra história. Depende da vontade de Deus. Se eu estou pedindo alguma coisa para Deus e o que eu estou pedindo é lícito, aí Deus vai responder segundo a vontade dele. Amém? Vamos agora para o segundo tópico, pastora Sara. Há pecado que não é para a morte. Preste atenção, é agora que vem o cerne da mensagem. Há pecados que não é Para a morte. para a morte. Leia o texto, por favor. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Muito bem. O texto é muito claro. Há pecado que não é para a morte. E diz aí o texto que é para orar. E o Senhor vai dar o quê? Vida. Como é que nós vamos entender isto? Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, logo no capítulo 2, o versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em seus delitos e pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, quando a pessoa comete qualquer pecado e se arrepende, é este o segredo. E se arrepende, então essa pessoa, no momento em que ela se arrepende, ela vai passar da morte para a vida, como está escrito lá em João 5:24, Evangelho de João 5:24. Jesus falou assim:
Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quando a pessoa cometer um pecado, seja ele qual for, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, se essa pessoa se arrepender, ela vai receber de Deus o perdão. Pode ser o pecado que for. Isso não importa para Deus. Se a pessoa se arrepender, ela vai ter os seus pecados cancelados. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro, naquele discurso, no dia em que ele curou aquele coxo lá na porta formosa do templo, ele usou o nome de Jesus e o coxo ficou curado. O coxo entrou correndo no templo, Pedro fez um discurso e no final ele disse assim: arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados e chegue o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Então, quando a pessoa cometer qualquer tipo de pecado e ela se arrepende, ela vai receber de Deus o perdão. Agora, detalhe: se a pessoa matou alguém, segundo a justiça do homem, ela vai ter que passar por um julgamento e, de acordo com a justiça humana, ela pode ser absolvida e pode ser condenada. Só estou falando isso aqui para alguém não pensar que eu estou aqui fazendo apologia ao pecado. Não. Agora, a pessoa que matou alguém, eu já fiz isso com uma pessoa uma vez. A pessoa cometeu um crime, por sinal, muito bárbaro, e eu gravei uma fita cassete para essa pessoa, orientando ela como ela deveria fazer para receber o perdão de Deus. Mas na fita eu dizia: mas você vai pagar o preço por aquilo que você fez. E aconteceu. Ele recebeu o perdão de Deus. E se ele não negou Jesus, ele está no céu, porque essa pessoa já passou para a eternidade. Você está entendendo, amigo? Então a pessoa comete um crime, vai pagar o preço diante da justiça dos homens. Agora, diante de Deus, se ela se arrepender, então ela vai receber a vida, como está aqui no texto. Ela vai receber a vida espiritual. E se ela perseverar servindo a Deus, se ela passar para a eternidade num estado de graça diante de Deus, ela vai ter vida eterna. Quem garante isto não é o pastor Jairo, quem garante é a palavra do Senhor. Por isso que há pecado que não é para a morte, quer dizer, para a morte eterna. Mas há pecado que não é para a morte, como eu já expliquei aqui, e por essa pessoa você pode orar que Deus vai perdoar os pecados dela. Amém? Muito bem. Agora vamos para o próximo tópico, pastora. O mundo está no maligno. Texto bíblico. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, eu vou voltar ao tópico anterior para mostrar para vocês que há pecado que é para a morte. E o pecado que é para a morte não adianta orar pela pessoa que está vivendo nesta situação. Vejam bem, eu falei
mostrei biblicamente que há pecado que não é para a morte, porque a pessoa se arrependeu. Então, ao contrário, qual é o pecado que é para a morte e que não é para orar pela pessoa que está nesse estado? Exatamente as pessoas que pecam, que vivem no pecado e não querem se arrepender. Então, se a pessoa está vivendo na prática do pecado, não adianta orar por ela. Eu vou orar por ti aqui para Deus perdoar o teu pecado. A pessoa não está arrependida, não, nem crê em Deus, não quer nem saber disso. Então, por essa pessoa, não é para orar, porque ela não quer se arrepender. Toda pessoa que se arrepende recebe o perdão de Deus na hora. Agora, tem que fazer isto em vida. Depois da morte, amigo, não adianta missa de 7º dia, não adianta ladainha, não adianta rezar terço, porque a pessoa não se arrependeu em vida. Esta é a verdade. Muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade, mas eu estou aqui diante de Deus pregando para vocês a verdade. E por que isso acontece? Aí vem o terceiro tópico da mensagem. Sabe por que as pessoas agem assim? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O que é que significa esta expressão? O mundo jaz no maligno. Significa dizer que a humanidade está debaixo de uma forte influência do diabo. O maligno aí é o diabo. Se você vê alguém que vive aí matando, que vive nas drogas, que vive na mentira, então essas pessoas estão debaixo, estão sob a influência do diabo, do maligno. Quando você vê aí autoridades, está vendo aí, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil, essa grande tragédia aí que fizeram com os velhinhos do INSS, isso é uma tragédia. Por que as pessoas envolvidas fizeram o que fizeram? Não estou aqui acusando ninguém, estou aqui relatando um fato que é de domínio público. Então, todas as pessoas que roubaram pessoas inocentes, essas pessoas não estavam inspiradas por Deus. Essas pessoas estão influenciadas por quem? Pelo diabo. É por isso que se essas pessoas se arrependerem, elas vão receber o perdão de Deus, mas elas precisam pagar o preço diante da sociedade pelo mal que elas fizeram. Vocês estão entendendo, amigos? Esta é a verdade. Este é o ensinamento bíblico. O mundo jaz no maligno. Por isso, muita prostituição, muita feitiçaria, muita corrupção nos 3 níveis de governo do nosso país. Vocês estão vendo no Rio de Janeiro? O que está acontecendo no Rio de Janeiro? Uma guerra civil no Rio de Janeiro. Por quê? Porque praticamente o Rio de Janeiro jaz no maligno. Uma influência tremenda do diabo nos morros do Rio de Janeiro. Totalmente dominado pelo tráfico de drogas. É a palavra, irmão, está aqui. O mundo, a humanidade. Mundo aqui não está se referindo ao mundo físico. Aqui o mundo é a humanidade. A humanidade que passou a viver debaixo do poder de Satanás desde o dia que Adão e Eva pecaram lá no jardim do Éden. Pastor, e o que é que eu faço para sair desta situação? Se você já cometeu um crime, você vai ter que pagar pelo crime que você cometeu. Mas se você quiser ir para o céu e receber o perdão de Deus, arrependa-se agora. Onde quer que você esteja, arrependa-se agora. Você que vive na prostituição, no adultério, praticando todo tipo de vício, praticando aí a corrupção que está generalizada no nosso país. Se você se arrepender, eu vou orar por você agora. Agora, se você não se arrepender, eu lamento.
Porque, seguindo a instrução bíblica, não é para orar pela pessoa que não se arrepende. Então, se você está arrependido, eu vou orar por você agora. Paizinho querido, aquilo que eu recebi de ti, papai, eu passei, eu proclamei, eu anunciei aos nossos milhares de ouvintes, de assistentes. Paizinho, por aquelas pessoas que estão arrependidas do que fizeram, dos crimes que praticaram, meu Deus, o Senhor sabe quem são elas. Perdoa os seus pecados. Registra os seus nomes no livro da vida e que todas perseverem até o fim de suas vidas na terra. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, vamos orar pelos nossos abençoados pedidos de oração. Eu não curo ninguém, eu não salvo ninguém, eu não liberto ninguém, mas eu oro. Segundo a vontade de Deus, os que estão doentes da alma ou do corpo vão ficar curados. As pessoas que estão dominadas pelo diabo, que vivem no vício, vão ser libertas. E as famílias que estão passando por problemas difíceis receberão a vitória. Paizinho, em nome de Jesus, segundo a tua soberana vontade, eu te peço, cura os doentes, libertas os oprimidos e dá vitória para todas as famílias que estão orando comigo agora, Paizinho. Faz isto para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Amigos, final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, amigos, gostaram do que viram e ouviram? Se vocês gostaram, compartilhem este vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. Façam isso para a glória de Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa consolação do Espírito Santo, seja com todos os nossos irmãos, com todos os nossos amigos, assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus!